E aí, galerinha do estudo, tudo bem? Hoje a gente vai fazer exercícios sobre reações orgânicas, adição, substituição, eliminação, óxido-redução, tá? É uma miscelânea. Eu fiz uma mistura porque fica melhor da gente entender já usando os conteúdos que a gente já trabalhou, tá? As questões elas vão estar divididas, eu dividi em 3 grandes grupos. 10 questões para o grupo 1, 10 questões para o grupo 2 e 10 questões para o grupo 3. Essa aula de agora é o grupo 1. Entenda por grupo um número de questões que eu gostaria que vocês estudassem como pacote, tá? É muito interessante a gente olhar para essas questões como um pacote. Eu tenho que estudar 10 questões agora e entender tudo sobre elas, tá? Depois o grupo 2, depois o grupo 3. Mas tudo sobre o mesmo assunto. Reações orgânicas e todas as relações das reações com os conteúdos para trás de química orgânica. A gente vai iniciar com uma questão bem bacana, tá? Essa questão aqui, ó, da Universidade de Pernambuco. Essa universidade é uma universidade estadual, mas do nível de cobrança de prova bem razoável, tá? E isso versa muito para concursos. Olha só. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não caracteriza uma reação de adição. O que é uma reação de adição? É quando você tem um composto A mais B, no caso 2 reagentes, e eles se juntam em AB, uma síntese. Ou seja, um composto A, ele vai absorver um composto B, tá? E vai formar um composto AB. É interessante notar que esse tipo de reação é uma reação típica, e você não pode esquecer, é uma reação típica de compostos insaturados. Os compostos insaturados não aromáticos, eles têm a característica de serem compostos que fazem reação de adição. Então, a gente poderia dar uma olhada aqui e ver qual seria a reação de adição dentro do que está posto aqui, ó. Nós temos butadieno 1,3 mais iodo, acetileno mais brometo de hidrogênio, hexano mais cloro, metilpropeno mais água, ciclobuteno mais cloreto de hidrogênio. Então ele quer, assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que não caracteriza uma reação de adição. Se você lembrasse que reação de adição é típica de compostos insaturados, não aromáticos, você já ia ter, ó, acetileno é o etino. É um composto insaturado, tende a adicionar. Butadieno é um alcadieno, é insaturado, tende a adicionar. Hexano, saturado. Opa, composto saturado, ele prefere substituir, até porque ele está saturado. Não tem onde eu adicionar mais nada nele, tá? Então, por tipificação, entre A, B e C, eu ficaria com A, C. Mas vamos olhar para baixo. Metilpropeno é um alceno, ó, insaturado. Ciclobuteno é o cicloalceno, ó, insaturado. Então, se você olhar, você ia notar imediatamente, ó, insaturado, 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 não aromáticos. Consequentemente, são compostos que tendem a adicionar. Eu vou ter o cuidado de te mostrar cada reação dessa, que é para a gente estar começando e estar olhando com calma cada uma das tipificações. Mas você viu que eu, numa prova, já sairia com a resposta como sendo letra C. Mas eu quero que você analise comigo um pouquinho mais aprofundadamente o que está posto aqui. Olha só, o acetileno é esse bonitão aqui, ó, HC, tripla CH, mais brometo de hidrogênio, que é o HBr. Dá uma olhada no que está posto aqui. O que vai acontecer? Uma ligação π vai quebrar, um H vai ser recebido pelo carbono mais hidrogenado da insaturação. Como aqui não tem, ele pode ir para qualquer canto, e o bromo entra no outro, tá? Então, a gente teria a formação desse composto aqui, que seria o CH2, dupla CH, BR, que seria o 1-bromoeteno, no caso, o bromoeteno, tá? Veja que é uma reação de adição, eu tinha 2 O e sintetizei e fiquei com 1. Então, isso aqui não é resposta, como a gente sabe, porque ele que é aquela que não caracteriza uma adição. Bom, vamos mais. Dá uma olhada no butadieno. Olha o butadieno. 1, 2, 3, 4.
Buta, 4 carbonos. Dieno, 2 duplas. Só que ele diz uma dupla em 1, uma dupla em 3. Então, teria que ser essa distância. H, 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 H. Mais iodo, mais I2. Presta atenção, como os lados são iguais, ele poderia entrar em qualquer uma das ligações π, sendo que eu teria uma quebra aqui, consequentemente, entrada e entrada, tá? Olha só, aqui eu tenho novamente uma adição, consequentemente, também não é resposta, tá? Morto. No hexano, eu teria isso, ó, H3C, CH2, 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 1, 2, 3, 4, CH2, 5, CH3, 6. Mais cloro, Cl2. Olha só, como o composto é saturado, eu vou ter que substituir, concorda? E na hora que eu tiver que substituir, sai um hidrogênio e entra um cloro. O hidrogênio faz par com o Cl que ficou do lado de fora e o cloro assume a posição, fazendo uma substituição e não uma adição no hexano, tá? Então, resposta, hexano mais cloro seria a reação que não caracteriza uma adição. Metilpropeno, propeno, 1, 2, 3, dupla. Metilpropeno, metil tem que estar aqui. H, H, ó, CH3. Mais cloro, então Cl2. O que é que eu vou ter? Quebra da ligação π, entrada de um cloro, entrada de outro cloro, reação de adição, que é o que a gente não quer, tá? E aí, isso aqui também não seria resposta. E, finalmente, ciclobuteno. O ciclobuteno seria isso aqui, né, gente? Ó, uma dupla, mais cloreto de hidrogênio, mais HCl. O que que ocorreria aqui? Para a gente findar, ó, quebra da ligação π, entrada de hidrogênio num dos carbonos e cloro no outro, tá? Como eles são iguais, não tem que usar Markov-Nikov, é uma adição simples, eu teria a formação do cloro ciclobutano. Então, veja, novamente uma reação de adição. Lembrando que a questão pede para que você caracterize aquela que não é uma reação de adição. Consequentemente, a resposta é a letra C. Né? Uma questão que, se você parasse para fazer, você levaria tempo. Mas, com aquela dicasinha básica, ó, as reações de adição são típicas de compostos o quê? Insaturados, tá? Porque eles têm pontos onde eu posso quebrar a ligação π e adicionar naqueles sítios, tá? E, consequentemente, eu tiraria os itens que tem, como a gente fez, tá? As questões de insaturações fixas, não aromáticas, não ressonantes, né? Ficando como resposta a letra C. Fechou? Vamos lá. Questão 2, da Universidade Estadual do Piauí. A hidrogenação catalítica, ou seja, eu vou adicionar hidrogênio na presença de catalisador de uma ligação dupla, é caracterizada como a reação de, ora, tu vais adicionar hidrogênio a um composto que tem uma ligação dupla, reação de, acabamos de discutir, reação de adição, resposta letra B, bola. Você viu como a primeira questão já nos ajudou na segunda? Também, ó. A primeira é da Universidade Estadual de Pernambuco, a segunda é da Universidade Estadual do Piauí. Vocês estão vendo que as universidades, elas se comunicam nas questões. Não se comunicam, ó, vou marcar essa, vou marcar aquela. Não, não. Mas elas se comunicam na forma como elas trabalham as questões. A gente nota que as perguntas, elas são muito marcadas em cima de certos pontos. Então, é importante você saber marcar o que caracteriza uma reação de adição. Reação típica de adição de alguém a algo que está insaturado, a algo que tem ligação π, pelo menos uma, e que não esteja ressonante. A gente vai ver lá na frente que quando tiver ressonante, por exemplo, em compostos aromáticos, eles têm ligação π, mas pelo fato da ressonância, isso confere estabilidade ao composto e ele vai preferir substituir. Mas a gente discute em outras questões, temos tempo e questão para isso. Então, questão 2 foi tranquila, ela foi junto com a questão 1. Continua com a gente aí? Questão 3. Dá uma olhada. Agora, gente, não é hidrogenação, é hidratação, tá certo? Do propeno, ou seja, propeno, ó, 1,
2, 3. Propeno, dupla. H, 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 H. Esse é o propeno. Eu quero hidratar água, H, O, H. Dá uma sacada na água. Dá uma sacada. A água ela tem duas partes, o H+, e o OH-. Aqui você vai ter uma regrinha que você não pode esquecer. Você vai ver que ela vai ser muito cobrada em questões mais lá na frente, que é a regra de Markov-Nikov. Na adição de compostos que possuam H em compostos insaturados, o H vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Olha, eu tenho a dupla aqui. Eu tenho esses dois carbonos. Qual deles é mais hidrogenado? Lembra? O carbono mais hidrogenado da dupla. Esse não tem dupla, então esse não conta. Desses dois. Esse tem um hidrogênio, esse tem quantos hidrogênios? 2. Então o hidrogênio migra para ele. Ok? Isso se chama regra de Markov-Nikov. Tá? Isso é um efeito indutivo. Tá? Nós temos uma indução. Tá? Esses grupos carbônicos, esses grupos radicalares carbônicos, eles provocam um efeito de repelência, tá, do par eletrônico. Eles jogam o par eletrônico para o outro lado. Por isso que o H+ vai buscar esse par eletrônico no carbono mais hidrogenado. Quem notou isso? Markov-Nikov, um russo, e aí ficou conhecida como regra de Markov-Nikov. Consequentemente, o OH- vem para o carbono menos hidrogenado. Isso vai gerar um composto que vai ser quem? H3C, os dois hidrogênios mais um que ele ganhou, simples, porque a dupla quebrou, HOH, CH3. E isso aqui é um álcool, concorda? É um álcool de que tipo, moçada? Secundário, concorda? Porque a hidroxila está presa a carbono o quê? Secundário. Agora, olha mais uma coisa. Qual é o nome desse álcool? É o prop. Por que prop, professor? Porque tem 3 carbonos. Saturado, 2, porque está no carbono 2, ol, porque é um álcool hidroxila no carbono 2. Eu posso dizer propan2ol ou 2-propanol. Né? Então, essa é a marcação. Propan2ol é a nossa resposta. Resposta letra C. Sacou? Entendido o cuidado com a regra de Markov-Nikov? Entendido? O que é que ela diz? Quando eu tiver hidrogênio sendo adicionado a hidrocarbonetos insaturados, o hidrogênio vai para cima do carbono mais hidrogenado da insaturação. Fechou? Então, olha só. Aqui posto, questãozinha boa, questão comum em concursos e vestibulares. Então, é bom que você tenha cuidado nesse tipo de questionamento, tá? Agora, continua comigo. Questão 4. Olha essa. Percebe que é grande? Então, a gente tem que se ater aqui. Quando a questão é grande assim, a gente tem que ter cuidado na forma que a gente vai trabalhar essa questão. Tá? Por quê? Porque senão a gente perde muito tempo. Dá uma olhada aqui, ó. O que é que você tem? Tipifica a reação. Tu tens o quem? Aqui, ó, o propeno. Opa! Você já sacou que é um composto saturado ou insaturado? Isso, insaturado. Então, você já localizou o sítio ativo. Ok? Olha o detalhe, se for entrar H, vai entrar para cá. Tá certo? Aqui ele está mandando hidratar em meio ácido. Beleza. Então, o composto A vai ser quem? H3C. C. Quem é que vai entrar aqui? HOH. OH porque é o carbono menos hidrogenado. OH. E o H entra aqui. CH3. Fechou o jogo? Então, formou quem? O propan2ol. Isso. Numa reação de adição. Perfeito. Olha o segundo. HCl. HCl. Aqui, o que vai acontecer? H entra no carbono mais hidrogenado. Qual é o teu produto? H3C, CCl, CH3. Então, tu vai ter o quê? O 2-cloro propano. Concorda? E, por
fim, tu vais adicionar H2 na presença de platina como catalisador. Então, H, tu vais ter quem? H3C, CH2, CH3. Como aqui H é H, não tem problema onde o primeiro entrar, o segundo vai entrar do outro lado, são iguais, isso não gera diferença. Tu vais produzir quem? O propano. Foram todas reações de quê? Reações de quê? Adição, isso, tá? Você já tinha sacado aqui que tinha insaturação, né? Então, você já viu que é uma reação de adição. E aí, você usou Markov-Nikov quando necessário para chegar na resposta. Então, vamos ver o que ele está te pedindo. Ó, você viu que com uma certa rapidez, você chegou a um bojo de resposta muito grande. Dificilmente ele foge do que está posto aqui. Vamos ver? Ó, sobre esses compostos, é correto afirmar que todas as reações são de... Bom, todas as reações são de isso, a adição, tá? Então, ó, pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra C, pode ser letra D e pode ser letra E, certo? Sendo os produtos respectivamente. Então, o primeiro produto, quem? Propan, 2-ol. Ele está dizendo um propanol. Estou fora, isso aqui já foi. Esse aqui não podia ser resposta. Esse aqui não podia ser resposta. Letra D. Sendo os produtos respectivamente. A. 1,2 propanodiol. Não existe propanodiol. Então, já achamos a resposta. Ó. E. Adição. Sendo os produtos respectivamente. Propan 2-ol ou 2-propanol. Ok. B. 2-cloropropano. Perfeito. C. Propano. Perfeito. Casou direto. Você matou a resposta. E veja, era uma questão tecnicamente grande, porque ele obrigou você a entender 3 reações, mas reações iguais. Se você soubesse fazer uma, você sabia fazer as 3, tá? E ele queria ver se você sabia colocar, ou seja, se você conhecia a regra de Markov-Nikov, né? De para onde vai o hidrogênio quando eu tiver esse tipo de reação. Então, cuidado, que aqui ele não marcou Markov-Nikov, mas ele te perguntou e de maneira indireta você tinha que saber. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá